Provavelmente você já leu ou ouviu algum ritual em algum livro ou até mesmo na internet. Mas você já tentou fazê-los? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês relatos de pessoas que fizeram esses rituais. Então, vamos lá. O ritual do elevador. Em 2015, quando estávamos no ensino médio, eu tinha um amigo com quem costumava conversar sobre histórias de terror, lendas urbanas e creepypastas. Inclusive te acompanhamos desde aquela época. Obrigado por me acompanharem há tanto tempo. Em uma ocasião, combinamos de fazer um trabalho em equipe e decidimos ir para a casa dele depois de passarmos no hotel onde a mãe dele trabalhava como recepcionista. O hotel ficava a algumas quadras da escola. A ideia era esperar a mãe dele terminar o expediente para então fazermos o trabalho juntos. Quando chegamos ao hotel, deixamos nossas mochilas na recepção e começamos a caminhar por diferentes áreas do saguão. Entediados, decidimos entrar em um elevador com a intenção de olhar a partir do último andar pelas janelas dos corredores. Naquele momento, eu lembrei-me de um ritual de creepypasta que eu já tinha lido antes, chamado O Jogo do Elevador. Basicamente, consiste em pressionar os botões do painel em uma ordem específica. Se fazê-lo corretamente, leva o elevador a um andar inexistente, onde coisas completamente impossíveis podem ser vistas, como corredores infinitos ou realidades alternativas. Eu propus ao meu amigo que tentássemos, e ele aceitou. Usando meu celular, eu procurei os passos para realizar o ritual, e o seguimos à risca. O elevador começou a se mover, e ambos estávamos empolgados. No entanto, percebemos que parou no andar correspondente ao primeiro botão que pressionamos, o que não fazia parte do jogo. Sentimos um alívio e começamos a rir, zombando que tudo aquilo era apenas um ritual falso. Sabíamos perfeitamente que essas histórias são conhecidas por serem fictícias. Mas então, as portas do elevador se fecharam, e o elevador continuou subindo para os andares seguintes. De repente, ao chegar no último andar, as portas não se abriram. O silêncio no pequeno espaço em que estávamos foi interrompido por uma série de sons que nos surpreenderam. Ouvimos batidas metálicas e gritos como se fosse um alarme de incêndio e o som de fogo consumindo matérias como madeira e alumínio. Por alguns segundos não sabíamos o que fazer. O meu amigo ele começou a pressionar o botão freneticamente para voltar ao saguão, mas o elevador parecia negar as nossas instruções. Sem tempo para discutir sobre isso, fomos surpreendidos por um golpe forte, seguido de um som causado pelo ar sendo expelido de nossos pulmões. E então, mais um golpe, e outro, e mais um. No meio do caos, uma voz de uma mulher se juntou aos sons, pedindo para alguém abrir a porta e implorando para ser salva. Ela alertava que do outro lado o fogo estava consumindo tudo e todos. Eu me aproximei do painel com a intenção de responder ao pedido de socorro, mas meu amigo me segurou e disse que não, com uma expressão de absoluto terror em seu rosto. A voz da mulher foi acompanhada por mais pessoas que batiam fortemente nas portas do elevador, todas gritando e pedindo ajuda, que nós recusamos a dar. De repente, o elevador começou a se mover novamente, descendo por cada um dos andares, todos silenciosos e ocupados por moradores que pareciam não perceber o caos que estava acontecendo. Todos os sons foram se afastando cada vez mais, tornando-se apenas ecos que ressoavam pela nossa cabeça. Foi somente quando descemos ao saguão e saímos do elevador que me aproximei do meu amigo e perguntei o que havia sido tudo aquilo, pois notei que as pessoas ao nosso redor na recepção estavam calmas, como se o que tínhamos vivenciado no último andar não fosse real. O meu amigo, ele disse para não contarmos a ninguém, pois o que ouvimos lá em cima não era real. Confuso, eu pedi que ele me explicasse. E foi aí que ele disse que muitos anos atrás, naquele mesmo lugar, houve um incêndio no qual muitas pessoas morreram, incluindo crianças e idosos. Naquele momento, eu morava na cidade há apenas alguns anos, então aquela história era completamente desconhecida para mim. Antes que as portas do elevador se fechassem novamente, eu percebi um cheiro inconfundível de queimado e uma sensação de calor emanando daquele pequeno espaço onde era o elevador. Ritual do espelho. O ritual do espelho é um dos mais conhecidos e fáceis de fazer, e foi por isso que eu decidi tentá-lo. Obviamente eu não sabia que algo, não sei exatamente o que, daria terrivelmente errado. Bom, ele era bem simples. Eu só tinha que ficar parado na escuridão, apenas com a fraca luz de uma vela, olhando fixamente para o espelho pelo maior tempo possível, vendo como aos poucos o meu rosto ia se deformando e se transformando em uma monstruosidade que parecia ter saído do inferno. Então assim eu fiz. Segui cada passo e testemunhei essa cena macabra. Meu rosto gradualmente se tornou algo maligno. Meus olhos se escureceram e o meu sorriso se distorceu além da humanidade possível. Aproximadamente aos 10 minutos ali em pé, em frente ao espelho,
Eu percebi que o que estava diante de mim não era mais o meu reflexo. Aquela coisa era horrível, e o medo que eu senti começou a corroer a minha mente. Eu percebi que aquele era o meu limite. Então, lembrando dos passos finais do ritual, apaguei a vela, acendi as luzes e fechei os olhos por um momento, apertando-os com força, tentando apagar aquele rosto macabro e desconhecido que tinha visto, ocupando o lugar do meu próprio rosto no reflexo. Mas minha sorte não foi tão boa. Abri os olhos, lavei o rosto na pia do banheiro, e ao levantar e olhar para me ver no espelho, aquela coisa ainda estava lá. O meu rosto estava terrivelmente deformado, com aquele sorriso macabro e aqueles olhos assustadores. Eu soltei um grito e quase caí no chão de susto. Saí correndo do banheiro e me refugiei no meu quarto, onde não tinha muitos espelhos. Eu tentei esquecer o que tinha acontecido e me distraí um pouco ouvindo música, até que eu conseguisse dormir. Só que na manhã seguinte, enquanto me preparava para ir à escola, entrei no banheiro para escovar os dentes e foi aí que eu o vi novamente. Aquela face deformada ocupando o lugar do meu reflexo. Aquela maldita coisa ainda estava lá. Eu não sei o que deu errado naquela noite, mas aquele demônio nunca foi embora. E eu continuo vendo sempre que meu reflexo aparece em algum vidro, em uma janela ou até mesmo em uma maldita colher durante o café da manhã. Eu tive que aprender a viver sem olhar no espelho. E o mais assustador de tudo isso é que ninguém consegue ver, apenas eu. Tábua ou Ouija. Há alguns anos, quando eu ainda era criança, tive a ideia de pegar sem permissão a tábua Ouija do meu irmão, para brincar com dois amigos que estavam passando a noite em casa. Começamos a jogar e lembro que nada em particular aconteceu. O ponteiro se movia, mas estávamos convencidos de que éramos nós três que provocávamos esse movimento. Depois de fazer várias perguntas entre risos e nervosismo, decidimos encerrar o jogo e simplesmente levantamos a mão. Naquele momento, não tínhamos conhecimento de que, ao finalizar, é preciso pedir à entidade que nos deixe ir embora. E após isso, o ponteiro deve se mover até a palavra Deus. O resto da noite passou e finalmente fomos dormir. Na verdade, foi só no dia seguinte, quando eu fui dormir novamente, que eu tive o primeiro de uma longa série de pesadelos horríveis. Neles, eu estava dentro de um prédio antigo e abandonado, onde a água cobria todo o chão. Logo, eu percebi que o nível da água começava a subir a cada segundo. Rapidamente eu procurei uma saída, pois eu senti que algo ruim estava prestes a acontecer. O meu corpo estava lento e pesado, e a sensação de perigo aumentava a cada segundo. A água chegou a um ponto em que eu não podia mais respirar, e ao abrir os olhos debaixo d'água, eu percebi horrorizado que estava cercado por dezenas de silhuetas que me observavam com ódio e que a qualquer momento elas me atacariam. Acordei como mencionei antes e percebi que isso havia sido apenas o primeiro, embora eu não soubesse naquele momento. No dia seguinte, aconteceu novamente. E no seguinte, e assim por diante, durante 2 semanas intermináveis. Finalmente, cansado e aterrorizado, de toda vez ao ir dormir ter pesadelos, eu comecei a pensar se seria por causa da tábua Ouija. Fazia sentido, pois o horror começou logo após brincar com os meus amigos. Então, eu peguei a tábua novamente e comecei um jogo. Eu fiz várias perguntas diferentes tentando encontrar uma explicação, mas eu não recebi resposta. O ponteiro não se movia. Finalmente eu olhei para o espaço onde dizia adeus e disse em voz alta que eu queria me despedir. O ponteiro permaneceu imóvel. Desesperado, mexia um pouco, tentando provocar algo, e para minha surpresa, funcionou. Eu sentia como se o ponteiro se movesse sozinho até onde estava escrito adeus. Soltei o ponteiro e guardei tudo em seu lugar. A partir desse dia, eu não tive mais pesadelos. Porém, a história não termina aí, pois eu nunca falei sobre isso com ninguém até recentemente, quando estava conversando com um desses dois amigos. Um deles mencionou que tem dificuldade em dormir, pois quase todas as noites tem pesadelos de afogamento e não consegue dormir direito. O meu outro amigo, que aparentemente já sabia disso, disse que passou pelo mesmo por um tempo, até que seus pais o levaram a alguém que fez uma espécie de limpeza em seu corpo. Foi apenas naquela noite que eu confirmei o que talvez eu já tinha certeza. Era tudo culpa da tábua. Então, chega. Eu nunca mais jogo isso na minha vida. Pique-esconde solitário. Eu me arrependo daquele maldito dia em que eu li sobre o ritual do pique-esconde solitário no Creepypasta Brasil. Isso aconteceu em 2015. Para aqueles que não conhecem, esse ritual basicamente consiste em brincar de pique-esconde sozinho com um boneco recheado de arroz que irá te procurar pela casa. E se ele te encontrar, poderá te ferir com uma arma que você mesmo forneceu a ele. Enfim, decidi tentar em uma noite em que meus pais haviam saído com uns amigos. Preenchi o boneco com arroz
e dei a ele uma faca de cozinha. Apaguei todas as luzes e segui cada passo do ritual. Eu estava escondido no armário do meu quarto quando eu ouvi barulhos no corredor. Era o som da faca sendo arrastada pelo chão de madeira. Segundo as regras do jogo, nesse ponto eu deveria colocar um gole de água salgada e mantê-lo na boca para depois cuspi-lo no boneco e dizer: "Eu ganhei", encerrando assim o jogo. Porém, algo inesperado aconteceu. Logo quando eu havia enchido a boca com o gole de água salgada, eu ouvi o som de um carro. Em seguida, vozes. E por fim, debaixo da porta do armário, eu notei o brilho das luzes da casa se acendendo. Os meus pais haviam voltado antes do previsto. Rapidamente eu saí correndo em direção ao banheiro e cuspi a água salgada na pia. Em seguida, ouvi minha mãe me chamando. Ela estava muito irritada com a bagunça que havia na casa. Grãos de arroz espalhado por todos os lados e pedaço de linha vermelha e sal. Eu tive que mentir dizendo que estava fazendo um trabalho de escola. E enquanto ela me repreendia, eu procurava com os olhos o pequeno boneco. Mas ele não apareceu em lugar nenhum. Nas noites seguintes eu dormi com a luz acesa, temendo não ter concluído o ritual corretamente. Mas nada de ruim aconteceu, pelo menos até a quinta noite. Já um pouco mais calmo, eu decidi apagar a luz do meu quarto para dormir. Assim que fiz isso, ainda sentado na beira da cama, eu vi o som daquela faca sendo arrastada pelo chão de madeira. Eu balancei o interruptor e acendi a luz o mais rápido que pude. Olhei ao redor e eu só pude ver algumas marcas no chão deixadas pelo fio daquela faca e alguns grãos de arroz espalhados por aí. Desde então, já se passaram 8 anos e eu nunca mais consegui dormir no escuro. Eu me arrependo profundamente de ter feito isso e, sinceramente, eu espero que ninguém mais tente fazer o que eu fiz. E finalizamos mais uns relatos. Esses aqui provam o quanto é perigoso fazer esses rituais. É por isso que eu sempre recomendo a vocês que nunca façam. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar seu gostei, vai me ajudar bastante. E se quiser ver mais relatos, está aqui do lado em algum lugar. É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.